Eu quero aqui mais uma vez saudar os irmãos todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. E nós estaremos dando continuidade aos estudos da Escola Bíblica Dominical do terceiro trimestre deste ano de 2022, onde nós estamos estudando como tema as epístolas paulinas ou as cartas de Paulo. E hoje nós estaremos estudando a lição de número 3, com o seguinte título: A situação e salvação do Israel de Deus. E como é proposto pelos nossos irmãos mesmo, da Escola Bíblica Dominical, nós temos alguns objetivos a serem alcançados. Eu gosto de fazer citação deles, mas isso fica a critério dos irmãos professores que vão ministrar as suas aulas em suas respectivas congregações. O primeiro objetivo é saber que Deus nunca falhou em seus propósitos para Israel e conhecer as razões que levaram à situação de Israel. Reconhecer que a salvação vem pela vontade de Deus e não por nossas forças. Temos também o nosso texto áureo, que está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, e o versículo 1, que nos diz assim: Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Temos também a nossa leitura bíblica, que está no capítulo 9, versos 1 a 30, mas nós também não faremos menção destes versículos, até porque é uma leitura um pouco extensa, e os irmãos ficam à vontade para estarem estudando aí esses versículos com mais precisão ou mais detalhadamente, assim como os nossos irmãos sentirem de estarem aí preparando as lições de acordo com este capítulo. Nós estaremos também entrando no capítulo 10 e capítulo 11, na lição de hoje. E a nossa lição, como de costume, repartida em 3 tópicos, e dentro desses tópicos alguns subtópicos que são preparados pelos nossos irmãos mesmo. O primeiro tópico vai falar: a palavra de Deus não falhou, e está em Romanos 9, dos versos 1 a 29. Um segundo tópico vai falar as razões da situação de Israel, capítulo 9, versos 30, entra no capítulo 10 e vai até o versículo 21. E também um terceiro tópico: Deus não rejeitou o seu povo, a salvação do Israel de Deus, que aí entramos no capítulo 11, versos 1 ao verso 36. E também temos a nossa conclusão. Neste primeiro tópico, no capítulo 9, versos 1 a 29, eu leio o material de classe com os irmãos. Neste capítulo, Paulo começa mostrando a promessa de Deus para o povo de Israel e sua descendência, por intermédio de Abraão e seu filho Isaque, da qual o Cristo descende, do filho da promessa, segundo a carne. Paulo diz que a promessa de Deus nunca falhou e que Deus já demonstrava seus desígnios quando diz que Esaú serviria Jacó, ou o maior servirá o menor. Paulo mostra que a escolha de Deus não era injusta, pois Deus, em sua soberania, teria misericórdia de quem ele quisera ter misericórdia e compaixão de quem ele quisera ter compaixão. Deus nos mostra que a salvação não está condicionada aos nossos atos ou feitos, e sim à sua misericórdia, compaixão, mostrando que em nós mesmos, não conseguimos nos salvar. E Paulo vai mais além e nos faz lembrar que somos pó e barro, e de nada nos adiantaria contender com o Criador, sendo nós apenas criatura.
Hoje, infelizmente, no tempo em que vivemos, muitos acham que somos o ponto fraco de Deus, que Deus precisa do homem para assim cumprir seus objetivos. Paulo nos adverte justamente o contrário e nos coloca novamente em nosso lugar. Ou seja, somos vasos para a honra ou para a desonra, como Deus assim preferir. Então a gente percebe-se que dentro desse aspecto da palavra de Deus, ela não ter falha, é interessante nós voltarmos em Adão, aonde todos os seres humanos temos parte, né, depois da queda de Adão, todos pecaram. Isso mesmo Paulo vai deixar bem claro na carta aos Romanos. Ele vai escolher Israel para o seu plano de salvação, mas nós vemos que a salvação de Deus ela não é especificamente para Israel, como uma nação específica. Mas aí a gente vai perceber também que, mesmo que Deus ele tenha escolhido a Israel para que ela, como nação, servisse de exemplo para outras nações, e a gente vai ver muitas vezes na Bíblia a expressão o Deus de Israel, nós vamos perceber que Israel, na condição de pecado, não estava diferente de nenhuma outra nação. E a gente vai perceber que todos estavam debaixo da mesma condição, ou seja, todos estavam debaixo do pecado, como Paulo mesmo descreve na carta aos Romanos. E Paulo mesmo escrevendo na mesma carta vai dizer que Deus encerrou todos debaixo do pecado para usar de misericórdia para com todos. Então, esta salvação em Cristo Jesus, ela não é especificamente para Israel, nação. Mas a salvação de Deus nós vemos que é uma salvação abrangente, que ela alcança povos, ela alcança nações, mas tendo em vista que Deus escolheu Israel como modelo. E vale frisar muito bem esta ideia. Até porque Deus é soberano no plano da salvação. E o que nós vimos aqui é que a palavra de Deus ela não falha. Ela não falhou, não falha e jamais falhará, porque nós vemos no livro do Gênesis, e é um texto bem conhecido de todos nós, que vai falar do nascimento de Esaú e Jacó. Lembrando que Esaú nasce primeiro, como diz o texto do capítulo 25, a partir do versículo 24. E depois Jacó vai nascer agarrado ao seu calcanhar. E aí o texto vai dizer que os meninos cresceram juntos. Esaú foi varão perito na caça, varão do campo, mas Jacó era varão simples habitando em tendas. E amava Isaque a Esaú porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava Jacó. E Jacó cozera um guisado e veio Esaú do campo e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer deste guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou o seu nome Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou ao ponto de morrer, e para que me servirá logo a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado das lentilhas. E ele comeu e bebeu, e levantou-se e foi-se. Assim desprezou Esaú a sua
primogenitura. Então observem que já estava prescrito o plano de Deus para a salvação, como lemos aqui no texto de Gênesis 25, a partir do versículo 24, aonde Deus, ele já disse que no ventre, sem eles entenderem nada, ou sem eles decidirem nada, ou optarem por alguma coisa, Deus já havia dito que Esaú serviria Jacó, que o maior serviria o menor. E Paulo mostra que essa escolha de Deus não era injusta, pois Deus, em sua soberania, ele teria misericórdia de quem ele quisera ter misericórdia, e ele teria compaixão de quem ele quisera ter compaixão. E lemos isso no capítulo 9, verso 11, quando diz assim: porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito nem bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme por causa das obras, mas por aquele que chama. Ou seja, é Deus que chama. E aí vemos que isso ocorreu na vida destas duas crianças, que não haviam feito nem bem nem mal, mas segundo a eleição de Deus, como Paulo escreve no capítulo 9, versículo 11, ficou então claro o que Deus mesmo havia dito, que o maior serviria ao menor. E aí Paulo vai demonstrar para nós que esta escolha de Deus, ela não é injusta, pois é Deus mesmo quem decide, e ele disse isso a Moisés. É o que vemos no capítulo 9 mesmo, verso 14 e 15. Que diremos, pois? Vamos ler antes o 13. Como está escrito em Gênesis 25, amei a Jacó e aborreci Esaú. E aí Paulo vem tratando. Que diremos, pois, que há injustiça da parte de Deus por conta desta escolha? De maneira nenhuma. Pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. E o verso 16 conclui: assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Então, observem que Deus é soberano no plano da salvação. Mas voltando em Israel como modelo, como exemplo, e estando Israel mesmo, depois de Abraão, muito depois de Abraão, incluso neste plano da salvação de Deus, vai ser colocado também debaixo da mesma condição, sendo que necessitados desta misericórdia e desta graça de Deus, então, para a salvação. Até porque a salvação, como vimos em lições anteriores, ela não depende de atos ou de feitos que o homem possa fazer para que alcance de Deus, então, esta tão grande salvação. Mas vemos que só depende de Deus, que é soberano na escolha. E pela palavra que vemos que o próprio Deus disse, que Esaú serviria a Jacó, ou seja, o menor ou o maior serviria o menor. Então, todos colocados, mesmo que com uma promessa feita a Israel, a gente vai ver que Israel muitas vezes foi infiel a Deus, muitas vezes quebrou o pacto, quebrou a aliança, desobedeceu a Deus através de suas práticas. E aí a gente vai ver também que, por diversas vezes, inúmeras vezes, Deus estendeu o seu braço de misericórdia a Israel, trazendo Israel para perto de si,
ou para perto de Deus novamente, para que então esta comunhão ela desse então continuidade. Então vemos que Israel, como nação escolhida por Deus, está debaixo da mesma condição que as outras nações, debaixo do pecado, e que necessita e que carece também da misericórdia de Deus, e que não é pelos atos e nem pelos feitos, mas sim pela infinita misericórdia e compaixão de Deus, mostrando que nós em nós mesmos não conseguimos nos salvar. E Paulo vai mais além e nos faz lembrar que somos pó e barro e de nada nos adiantaria contender com o Criador, sendo nós apenas criatura. Sendo nós apenas criatura. E hoje, infelizmente, vivemos num tempo onde muitos acham que somos o ponto fraco de Deus e que Deus precisa do homem para cumprir os seus objetivos. Paulo adverte, ou nos adverte, justamente o contrário e nos coloca novamente em nosso lugar, ou seja, somos vasos para a honra ou para a desonra, como Deus assim preferir. Então, irmãos, voltando um pouquinho, vale considerar isso, Esaú rejeitou a promessa. Ele vendeu a sua primogenitura, ele rejeitou a sua primogenitura, né, por um guisado e por um prato de leitilhas. E aí nós vemos então em Jacó se cumprindo, né, o que Deus havia dito. Ou seja, mais uma vez o homem não pode fazer nada. E nós vemos que mesmo dentro deste plano, dentro desta escolha de Deus, a nação de Israel agora formada, servindo como modelo para as outras nações, nós vamos ver que Israel, ela foi desobediente, ela caiu no pecado da incredulidade, ela caiu no pecado, né, da murmuração, deixou de crer na promessa que Deus havia feito a eles, que eles herdariam uma terra que manava leite e mel. E isso acabou que trazendo consequências danosas para a nação de Israel. E nós vemos que devido a essa desobediência, essa incredulidade, essa rebeldia, abriu-se então a porta ou precedentes para que outras nações fossem alcançadas através da misericórdia e da graça de Deus. Lembrando, como dissemos no comecinho, que em Adão todos os homens pecaram e eles foram destituídos da glória de Deus, até que viesse Cristo. Cristo Jesus, então, agora, morrendo em nosso lugar, nos concedendo, então, esta porta, né, de entrada para a salvação através do seu sacrifício. E nós vemos, então, que a promessa de Deus é estendida, né? Não só a Israel, mas as outras nações também, como plano de Deus, para que outras nações, então, fossem alcançadas também por esta tão grande salvação. E nós vemos isso bem claro no livro do profeta Jonas, que quando Deus, então, decidiu salvar os ninivitas através de Jonas. E lembrando que Jonas, a princípio, ele não era muito que favorável à salvação dos ninivitas, até por conta de suas práticas, por conta de suas condutas, da maneira como eles tratavam as outras nações. Eles eram considerados um povo cruel, um povo que maltratavam, né, os seus inimigos. Eles tinham algumas práticas, né, na maneira de lesar as pessoas que eram algo terrível. Então Jonas foi ordenado por Deus para que fosse pregar lá, e nós conhecemos muito bem a história, e Jonas foi para um lado totalmente oposto, e Deus criou toda aquela situação para que Jonas fosse pregar em Nínive. Então a gente percebe-se que o interesse de salvar o homem é de Deus, e isso tanto para gentios
como para judeus, como para gregos e como para todos os homens, em todos os lugares e em todos os tempos. Porque é Deus quem disponibiliza essa salvação. E aí nós vemos que depois que Deus ele trata com Jonas, revelando a Jonas o interesse que ele tinha de salvar os ninivitas, então Jonas vai até Nínive, prega o arrependimento em Nínive, e a Bíblia vai dizer que quase 120 mil almas são alcançadas, né, pela salvação, então através da pregação do Evangelho. E isso mostra, deixa claro para nós que Jesus veio não somente para um povo exclusivo, porque em João capítulo 1, a gente vai ver que veio para o que era seu, o seu não o recebeu, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. E vale sempre lembrar, meus irmãos, que Israel é modelo, mas que a salvação é estendida para todos os povos. E no capítulo 9, Paulo, ele começa expressando também a sua tristeza por conta dos judeus que não tinham Cristo como os seus salvadores, mas fazendo menção do Israel no passado, a maneira como eles haviam sido alcançados, a promessa de Deus sendo feita a eles, e eles por um tempo, então, debaixo desta promessa, mas logo se enveredaram por caminhos tortuosos que os levaram à incredulidade, à desobediência, e o fato culminante foi de que aquela geração que saiu do Egito, somente 2 homens herdaram a terra prometida. Então nós vemos que Paulo vai expressar essa tristeza no capítulo 9, a partir do versículo 1. E no capítulo 6 é interessante destacar, não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas, nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. E aí nós voltamos em Esaú e Jacó. Esaú, filhos da carne. Sabemos que Deus não tem negócio com carne. Carne vai colher corrupção. E nem por serem filhos de Abraão na carne é que vão herdar a salvação. Mas nós vemos que são aqueles que são chamados para crerem, como Abraão creu, mas crer em Cristo Jesus para esta tão grande salvação. Então nós somos advertidos justamente pelo apóstolo e ele nos coloca novamente no nosso lugar, lembrando que nós somos vasos para a honra ou para a desonra, como Deus assim preferir. Então é a escolha soberana de Deus. Deus escolhe. É como Deus faz, ou Deus faz como, né, lhe apraz. E aí vamos para o segundo tópico, né? As razões da situação de Israel. Quando Deus fala com Abraão sobre sua descendência, de como seria numerosa e forte na terra e que ele seria o seu Deus. Então Abraão crê na promessa vindo da parte do Senhor pela fé e não por vista. Abraão creu pela fé. E ele deixa a sua casa, sua parentela e segue rumo à promessa de Deus. Abraão sabia que o Senhor era fiel para cumprir o que lhe fora prometido. O escritor aos Hebreus cita a fé de Abraão na promessa em que o Senhor lhe fez. Mas ao contrário do patriarca e pai da fé, Abraão, que obedeceu à voz de Deus, o povo de Israel por diversas vezes rejeitou ouvir a Deus, e mesmo Deus enviando castigos e assolações contra o povo logo se esquecia e voltava a praticar o que desagradava ao Senhor. Podemos ler o livro de Juízes, onde o povo, por diversas vezes, era livrado das mãos do inimigo por Deus e logo depois se esqueciam da misericórdia de Deus e voltavam para as práticas mundanas.
Em nossos dias, muitos são os ensinamentos para que nós venhamos a crer em nós mesmos, que nós podemos fazer, realizar qualquer coisa pelo simples fato de sermos cristãos. Tais ensinamentos têm levado muitos crentes a crer que Deus está sempre à sua disposição, para assim realizar os seus desejos e vontades, e se esquecem que não conseguem levantar sozinhos da cama todos os dias por suas próprias forças, se não for a misericórdia de Deus em suas vidas. Então, neste ponto aqui, vemos outro ponto importante, a maneira como Abraão creu na promessa, vinda da parte do Senhor pela fé e não por vista. E o comentarista vai colocar aqui em contrapartida, né, Abraão ouvindo a voz de Deus e crendo, né, isso, ele sendo fiel ao Senhor, permitiu que então a promessa se cumprisse na vida de Abraão. E o escritor aos Hebreus vai fazer menção da fé de Abraão na promessa que o Senhor lhe fez. E aí o escritor, o comentarista, vai colocar para nós que, diferente de Abraão, do patriarca, do pai da fé, que obedeceu à voz de Deus, o povo de Israel, por diversas vezes, rejeitou ouvir a Deus. E mesmo Deus enviando os castigos e as assolações contra o povo logo se esquecia e se voltava a praticar o que desagradava a Deus. Vejam bem, agora o comentarista coloca para nós, né, esses dois pontos, a maneira como Abraão creu e permitiu então esta fé de Abraão na promessa do Senhor, ele alcançar esta promessa. E agora o povo que foi tirado com mão forte do Egito, foi colocado no deserto, vendo as maravilhas de Deus, Deus se comunicando com aquele povo, se revelando àquele povo por diversas maneiras, e o povo rejeitava muitas vezes a palavra, o que Deus falava, e isso automaticamente fazia com que Deus enviasse castigos e assolações contra este povo. E o povo, mesmo ouvindo Deus falar e vendo os feitos de Deus, eles se esqueciam de tudo que havia Deus feito e falado, e eles voltavam a praticar o que desagradava a Deus. E nós vemos isso bem claro no livro de Juízes, onde o povo, por diversas vezes, eles eram livrados das mãos dos inimigos por Deus, mas o que acontecia? Logo depois eles se esqueciam da misericórdia de Deus e voltavam para as práticas mundanas. E nos nossos dias nós vemos que são muitos os ensinamentos para que nós venhamos a crer em nós mesmos, que nós podemos fazer e realizar qualquer coisa pelo simples fato de sermos cristãos. Isso não é verdade. Existe um padrão estabelecido para servirmos a Deus. Lembrando que a palavra de Deus, tendo Israel como modelo, era que eles não se misturassem com gente de outras nações, era para que eles não adotassem o costume de outras nações, era para que eles não praticassem as práticas de outras nações. Então havia sido estabelecido um padrão de Deus para a nação de Israel, até para que ela servisse de exemplo para outras nações. E aí, infelizmente, hoje, né, nós vemos ensinamentos de que, pelos simples fatos de sermos cristãos, podemos fazer o que bem entendermos. E isso está registrado no livro de Juízes mesmo, que é o ponto de Deus dizer, através dos juízes que Deus levantava para julgar o povo, que cada um fazia o que parecia bem fazer aos seus olhos. Ou seja, cada um seguia os desígnios do seu coração, os desejos do seu coração, as intenções dos seus corações. Por quê?
porque eles estavam entregues a toda a sorte de males, não se enquadrando neste padrão que Deus havia estabelecido. E aí nós vemos que através destes ensinamentos, muitos crentes têm sido levados a crer que Deus está à disposição, né? Assim realizar os seus desejos e vontades. E nós vemos que isso é um ensino totalmente errado. E se esquecem que não conseguem se levantar sozinhos da cama todos os dias, por suas próprias forças, se não for pela misericórdia de Deus em suas vidas. Então nós vemos, meus queridos, que a escolha ela é soberana em Deus e que Deus escolheu Israel como modelo para as outras nações, mas nem sempre Israel deu ouvidos à voz de Deus, obedeceu o padrão que Deus havia estabelecido para que a nação então cumprisse, né, esse modelo estabelecido por Deus. E isso acarretava uma série de coisas que traziam malefício para o povo, e isso ocasionava em situações onde Deus tinha que castigar, trazer assolação, trazer fome, trazer peste. Então, se não for pela misericórdia de Deus, né, na vida do ser humano, ele não tem forças nem para se levantar sozinho. E agora o terceiro ponto, Deus não rejeitou o seu povo. Ainda, irmãos, neste aspecto de escolha, de eleição de Deus, né? Nesta escolha soberana de Deus, nós vemos que em Cristo Jesus, essa ideia ela é mais concretizada, podemos assim entender, porque João mesmo vai escrever no Evangelho 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho Jesus para morrer naquela cruz para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E agora em Jesus nós vemos que não é o fato de que Deus tenha rejeitado o seu povo, então abriu-se porta para que outro povo então fosse agora participante desta salvação. Não, a salvação é para os israelitas, judeus, gentios, gregos, porque se nós olharmos para a Bíblia Sagrada, Paulo não está se referindo ao Israel de Deus como nação, como vemos lá no Oriente, o Israel propriamente dito. O Israel de Deus são povos de todas as línguas, de todas as nações, de todas as etnias, povos de todos os lugares. Esta é a consideração bíblica para o Israel de Deus. A salvação, agora então, é sendo oferecida a todos os povos, e aqueles que então se arrependem dos seus pecados e se achegam pela fé em Cristo Jesus a Deus, ele passa a ser também agora Israel de Deus. Não que Deus rejeitou os israelitas e colocou os gentios para serem agora então salvos. Não, tanto israelitas como gregos e gentios são chamados para esta salvação. E agora no terceiro tópico, a profundidade das riquezas. Louva Paulo no final do capítulo 11, demonstrando a grandeza da salvação por parte do Senhor. Paulo vai dizer em que momento algum o Senhor rejeitou a Israel, mas vai nos mostrar que a postura adotada por Israel de desobedecer a Deus foi o que fez os gentios herdarem a salvação e serem eleitos por Deus para tão glorioso projeto divino. Em sua história, é Israel que rejeita a Deus e seus desígnios, como por exemplo quando decide pedir um rei para reinar sobre a nação, para serem iguais às nações pagãs que estavam ao lado de Israel, rejeitando assim que Deus reinasse sobre ele.
Israel, por várias vezes, foi advertido pelo Senhor para abandonar tais práticas e se voltar para o Deus único, mas sempre preferiram fazer o que desagradava a Deus e assim ser repreendidos pelo Senhor. Paulo ainda adverte os eleitos de Deus para não se gloriarem perante os israelitas, pois não é pelas obras que foram salvos, e sim pela graça que vem do Senhor. O apóstolo ainda vai dizer que mesmo Israel sendo cortado da oliveira, havendo arrependimento, poderia ser enxertado novamente. Assim como nós, os zambujeiros, fomos enxertados. Portanto, glorifiquemos a Deus pela sua infinita misericórdia, por sermos eleitos pela graça, segundo a sua vontade, e podermos desfrutar um dia de tudo aquilo que nos está preparado antes da fundação do mundo. Então, agora neste terceiro ponto, como deixou claro aqui para nós, que Deus não rejeitou o seu povo, e não foi por conta deste fracasso de Israel que os gentios agora então foram alcançados por esta salvação. Não foi por esse motivo. Na verdade, o que o comentarista coloca aqui é que Israel, tomando esta postura de desobedecer a Deus, foi o que fez com que os gentios então agora herdassem a salvação. Então serem eleitos por Deus para este tão glorioso projeto divino. E o comentarista coloca para nós que em sua história, como já foi comentado aqui, é Israel quem rejeita a Deus e os seus desígnios. Como, por exemplo, nós vemos isso bem claro nas Escrituras, quando o povo pede para que Saul reinasse sobre eles, para que eles então tivessem um modelo monárquico, né? E aí a gente vai ver a repreensão do profeta, ou Deus falando com o profeta, que na verdade eles não estavam rejeitando o profeta, mas eles estavam rejeitando a Deus. E isso ocorre por várias vezes na Bíblia Sagrada, Israel rejeitando a Deus. Mas por conta dessa desobediência e dessa rejeição, abriu portas então para que os gentios então se tornassem participantes também desta salvação. Então eles pedem um rei para serem iguais às outras nações, que eram nações totalmente pagãs, e assim rejeitando que Deus, o Senhor de toda a terra, reinasse sobre eles. Mas o nosso Deus, como é um Deus tão amoroso, o Senhor vai adverti-los por várias vezes para que eles abandonassem tais práticas e se voltassem para o Senhor. Mas sempre preferiram fazer o que desagradava a Deus e assim serem repreendidos pelo Senhor. E aí Paulo então vai fazer essa advertência, agora tanto para um quanto para outro, né, para os eleitos de Deus, como coloca o comentarista aqui, para não se gloriarem pelo fato de Israel ter desobedecido e terem se enveredado por estas práticas que, na verdade, desagradavam a Deus. Então, mediante a isso, os gentios sendo alcançados, o apóstolo ainda vai dizer que mesmo Israel sendo cortado da oliveira, que era o próprio Deus, havendo arrependimento, poderia ser enxertado novamente. Assim como nós, hoje, né, os zambujeiros, fomos enxertados. Portanto, nós devemos glorificar a Deus, irmãos, pela sua infinita misericórdia, por sermos eleitos, como disse o comentarista aqui, pela graça de Deus, segundo a sua vontade, e podermos desfrutar um dia de tudo aquilo que nos está preparado antes da fundação do mundo. E aí a conclusão vai dizer para nós, hoje podemos aprender o quão maravilhoso e glorioso é a salvação, saber que não somos merecedores e que não foi por nossos esforços, e sim pela graça e misericórdia de Deus para conosco,
podemos glorificar e exaltar aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, irmãos, mais uma vez, nós aqui finalizamos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, que tem por título A Situação e a Salvação de Israel. Lembrando que no primeiro tópico a gente vai destacar que Deus não falhou com a sua palavra, pelo fato de que já havia uma palavra de Deus acerca de Esaú e Jacó, que o maior serviria o menor pelo fato da rejeição da primogenitura por Esaú. Então agora Jacó tomando esta primogenitura, e a gente vai perceber que depois de Jacó, então indo mais um pouco à frente, a gente vai chegar a ter a nação de Israel, que Deus então vai tomar como modelo, e o próprio Deus mesmo vai dizer nação santa, sacerdócio real, povo escolhido, nação eleita, para ser propriedade particular do Senhor. E mesmo Israel tendo esta promessa, a promessa de Deus estando sobre Israel, nós vamos ver que Israel falhou, que Israel fracassou, que Israel desobedeceu a Deus, e isso então abriu precedente e culminou então para que os gentios herdassem então esta tão grande salvação e se participassem então desta grande bênção através da graça, através da misericórdia de Deus. E também vimos que Deus, mesmo Israel, cometendo todas estas práticas e até adotando costume de nações pagãs, Deus não rejeitou eles, deu oportunidades de arrependimento para que eles fossem enxertados novamente, e que também nós não devemos nos gloriar mediante a esta oportunidade que nos foi dada. Porque se eles sendo cortado da oliveira, havendo neles arrependimento, eles seriam enxertados de novo, e não pelo fato deles terem sido cortados e a salvação disponibilizada a nós devemos nos gloriar, mas nós devemos nos manter humildes, sempre agradecidos a Deus, sempre glorificando a Deus, segundo a sua graça, e segundo a sua vontade, podendo desfrutar de tudo aquilo que nos está preparado antes da fundação do mundo. Então, que Deus abençoe os irmãos em Cristo Jesus. Amém.